Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando mais um ano letivo e é importante que nós paramos para refletir sobre a epidemia de crianças medicadas e diagnosticadas em idade escolar que nós temos nos deparado. Quando nós paramos para conversar com equipes escolares, educacionais, nós começamos a perceber que muitas vezes esse número tem se tornado cada vez mais preocupante. Muitas crianças estão sendo diagnosticadas e muitas vezes esse diagnóstico não é compatível com aquele comportamento. Eu não estou dizendo que não exista os transtornos de TDAH, de TDA, de TOD, mas o que nós temos percebido é que está acontecendo uma banalização nesses diagnósticos. Se nós chegarmos em uma classe e nós formos avaliar o número de pessoas, de crianças, de adolescentes diagnosticado por conta dos seus comportamentos, que muitas vezes não se trata de um transtorno, mas comportamentos que são adquiridos por conta de muitos fatores, nós vamos ficar assustados. Nós temos percebido que hoje as crianças, os adolescentes, eles não estão mais tendo o direito de expor as suas insatisfações, a sua energia, questionar aquilo que eles discordam, mostrar que algo não está caminhando como deveria, porque qualquer comportamento que eles demonstram, seja para os pais, seja para a sociedade ou até mesmo para o ambiente escolar, é visto como um transtorno. Então, se essa criança ela é muito agitada, tem uma energia muito aflorada, ou que ela não demonstra interesse pelas atividades que são propostas em sala de aula, normalmente essa criança costuma ser diagnosticada com TDAH ou com TDA. E se essa criança, ela questiona o professor, ela debate, ela não aceita regras, limites, ela é também diagnosticada com TOD. Então, o que é que está por trás desses comportamentos que nós só conseguimos ver um diagnóstico? Que nós só conseguimos ver como solução a medicalização. E no momento em que nós damos a medicação para essa criança e que talvez seja utilizada de forma desnecessária, nós não vamos conseguir avaliar aquele comportamento, porque nós acalmamos aqueles comportamentos ao utilizar uma medicação. Então, é importante que a gente esteja observando esse comportamento em diferentes ambientes e situações, para que nós, então, tenhamos mais convicção de que exista ou não um transtorno. Então, depois que todas as possibilidades forem esgotadas,
que nós avaliarmos essa criança no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente social, no convívio com pessoas diferentes, avaliarmos como que funciona a dinâmica familiar dessa criança. Depois que nós começarmos a observar e a concluir todas essas informações, nós vamos começar a ter certeza de que essa criança precisa ou não ser direcionada a uma equipe para uma avaliação mais eficiente. Então, observei essa criança em diferentes situações, em diferentes ambientes. Agora, ela vai ser encaminhada para os devidos profissionais para que essa avaliação seja concluída de forma efetiva, que essa criança realmente possa vir a ter um diagnóstico a partir daquilo que foi observado e esgotado em todas as nossas tentativas e observações. Mas o que nós temos percebido é que essa criança é levada para um profissional e imediatamente, a partir do relato, muitas vezes satisfatório para os responsáveis, essa criança recebe um diagnóstico. Porque qual é a intenção, muitas vezes, dos pais ou dos professores? Que aquele sintoma, que aqueles sinais sejam sanados. Então, antes de querermos que aqueles sintomas sejam eliminados, nós precisamos entender o que é que está ocasionando aqueles sintomas. Nós precisamos ter certeza de que aqueles comportamentos que são apresentados não têm outras influências externas e internas que fazem parte da vida daquela criança, dos ambientes, das companhias, das influências para que ela esteja apresentando aqueles comportamentos que, na visão dos adultos, é algo irregular, anormal. Às vezes, esse comportamento fala mais sobre os ambientes que essa criança está, fala mais sobre as pessoas com as quais ela divide, que ela compartilha, do que sobre ela mesma. Nós precisamos entender que existe sim os transtornos. Nós temos sim muitas crianças diagnosticadas com esses transtornos, mas nós precisamos ter seriedade, nós precisamos ter responsabilidade ao dar um diagnóstico de uma criança ou de um adolescente. Até porque muitas vezes nós rotulamos essa criança ou esse adolescente de forma equivocada, desnecessária, e aquilo pode trazer malefícios não só para a vida dessa criança, mas também para a vida da família. Porque uma vez que aquela família recebe o diagnóstico de que seu filho tem um determinado transtorno, para esse diagnóstico ser eliminado, talvez exista uma certa resistência. Como que meu filho tinha um transtorno e do dia para a noite deixou de ter? Então, antes de nós concluirmos um diagnóstico ou prescrever, eu digo prescrever, o neurologista, o psiquiatra, o médico prescrever uma medicação, eles precisam ter certeza de que aquela criança realmente necessita daquele acompanhamento medicamentoso, que ele realmente precisa daquele suporte para ter melhor qualidade de vida, melhor desenvolvimento. Nós não podemos querer acalmar
sintomas, medicando a criança muitas vezes de forma desnecessária. Às vezes nós não queremos tratar a criança ou o adolescente. Nós queremos, entre aspas, ter paz, tranquilidade, não termos trabalho para investigar, para entender por que aquele comportamento. Por que aquele comportamento desafiador? Por que aquela criança está tão impulsiva, tão agitada? O que está desencadeando esses comportamentos? Será que por trás desses comportamentos não existem influências do meio, influência das pessoas que convivem com essa criança, a forma como essa criança é educada, a forma como essa criança recebe ordens? Essa criança tem limites, tem tarefas a cumprir, tem obrigações baseadas na sua faixa etária. Como que é a rotina dessa família? São crianças que vivem no convívio dos seus familiares, ou é criada pelo avô, pela avó, pela tia, pela babá? São guardas compartilhadas? Como é que é a situação do dia a dia dessa criança? Ela tem uma referência? Ela costuma ter orientações eficazes? Então, tudo isso a gente precisa avaliar e não ir diretamente diagnosticando uma criança e vendo a necessidade de uma medicação. Então, sempre precisamos avaliar de forma cuidadosa, de forma que nós não causamos nessa criança a longo prazo prejuízos. Então, o que é normal naquela faixa etária para que aquela criança ou que aquele adolescente esteja apresentando aquele comportamento? Aquilo faz parte daquela faixa etária em que ela se encontra? Então, nós precisamos entender para então buscar ajuda adequada. Às vezes, esse comportamento inadequado dessa criança e que nós insistimos em diagnosticar é a ausência dos pais. São pais muito permissivos, são pais que não conseguem corrigir sem castigar ou sem violentar. São pais que têm um vínculo emocional muito precário com essa criança. Então, crianças que estão o tempo todo ligados em telas, muitas vezes confinadas dentro dos seus quartos, sem acesso a ambientes da natureza, sem o convívio com outra pessoa e, portanto, se tornam intolerantes, incapazes de ouvir. Então, nós precisamos ver como é o dia a dia dessa criança, como que ela está se relacionando, como é que ela está sendo direcionada para que ela não tenha esses comportamentos que estão sendo vistos como errados, difíceis de lidar pelos pais e pelas equipes escolares. Nós precisamos parar de culpabilizar essa criança, colocando toda a responsabilidade daquele mau comportamento na criança e tirando a nossa responsabilidade. Nós estamos oferecendo para essas crianças uma infância de qualidade? Nós estamos sendo pais presentes na forma de educar? É claro que nós temos rotinas excessivas, nós temos uma rotina que exige muito
que nós estejamos ausentes, mas mesmo com todos os nossos compromissos e responsabilidades, nós ainda assim precisamos estar presente na vida dos nossos filhos. Nós optamos em tê-los, então precisamos ser responsáveis e cuidar deles como eles realmente merecem e não negligenciá-los. E no momento em que nós aceitamos diagnóstico para aliviar a nossa preocupação em relação àquele comportamento, no momento em que nós aceitamos medicar nossos filhos sem ver o que pode estar por trás disso, nós estamos negligenciando. Nós não estamos oferecendo para eles um suporte, uma atenção de qualidade. Nós não estamos sendo responsáveis e comprometidos com a função de educar e proteger os nossos filhos. Então, que nós, quanto pais, quanto profissionais, tanto da educação quanto da saúde, que nós possamos ter responsabilidade com os diagnósticos, com as orientações, com as informações e com as prescrições de medicamentos, para que nós não cometemos o equívoco de prejudicar o desenvolvimento mental, emocional, psicológico e afetivos dos nossos filhos e das nossas crianças. Que você possa refletir sobre essa banalização de medicalização e de diagnóstico que nossas crianças em idade escolar têm recebido com tanta frequência. Será que nossas crianças estão tendo uma infância saudável? Será que nós não estamos sendo tão permissivos por conta da nossa ausência? Então nós precisamos refletir com muito carinho, com muita atenção sobre o que nós temos feito com os nossos filhos. Um abraço carinhoso e boas reflexões.